Olá, alunos. Hoje nós estamos aqui com as professoras Fabiana, Valquíria, Camila, Alessandra, Vera. Agora, nessa etapa, vocês já conhecem todo mundo pessoalmente, nós já temos uma boa interação. Então, o nosso papo eu espero que esteja fluindo bem melhor no vídeo, vocês sentindo como se a gente estivesse perto de vocês. E hoje nós vamos discutir um tema que é bem interessante, o tema 6 do módulo 2. Ele vai falar sobre as ligações entre a arte produzida pela criança e o que isso vai refletir na arte adulta. O que da arte adulta tem da arte criança e o que da arte criança tem na arte adulta. Então, num primeiro momento, ao invés de falar sobre a arte propriamente, eu queria fazer uma pergunta para as professoras que estão aqui sobre a questão de metodologia de ensino. Que a Rosa Alverberg, ela fala a todo momento, vai dar exemplos sobre diversos tipos de metodologia de ensino de artes visuais. Vocês acreditam que existe uma metodologia única? Ou em sala a gente pode criar a nossa metodologia com base nas que existem? Eu acho que a nossa prática, ela, na verdade, é um apanhado daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente lê, né? A gente não segue uma metodologia específica, até porque determinada metodologia pode ser que não dê certo com determinado aluno, determinada turma. Então, o professor também tem que sentir aquele conteúdo que ele quer conversar com a turma, aquela turma, como seria melhor ela responder a isso? Como que ele vai atingir, chegar aos objetivos que ele quer? Então, acredito que ele, também é um caso, falando por mim agora, eu não penso assim, isso eu vou trabalhar na metodologia tal. Eu não faço assim. Eu pego a nossa sensibilidade, que a gente conhece aquela turma, a gente pelo menos pressupõe que conhece, né? A gente vê, não, acho que a turma vai responder melhor se eu for por esse caminho. Porque, na verdade, esse caminho que a gente escolhe nada mais é do que um caminho composto pelas experiências que a gente vem trazendo ao longo da nossa jornada. E essas experiências, elas também estão impregnadas pelas bagagens das nossas leituras. Então, a gente já leu sobre escola tradicional, escola nova, relacional, enfim, a gente já leu sobre isso. Então, isso, querendo ou não, está impregnando as nossas práticas. Pelo menos acho que é assim que eu penso. Não sei se vocês pensam dessa maneira também, né? Não, eu concordo com você, Vera. Eu sempre acho que assim, as metodologias, elas são a base estruturante da nossa prática. Elas auxiliam, principalmente eu acho que quem está começando a vida, né, profissional quanto professor, elas são de grande ajuda mesmo, assim, você pensar, nossa, hoje eu vou trabalhar tal metodologia, até para saber conhecer e colocar em prática, porque eu falo que teórico nenhum escreve nada esperando que aquilo não seja posto em prática, pelo menos creio eu que a maioria dos teóricos, eu pressuponho que eles escrevam com a intenção que seja posto em prática. Mas a gente tem que pensar, né, que são realidades. Eu tenho alunos de diferentes realidades sociais, culturais, então uma metodologia única, ela me fecha, me impede, né, de pensar nos diferentes indivíduos que eu tenho em sala de aula. Em artes até, que as metodologias são mais fluidas, né, elas não são tão restritivas, mas a gente tem diferentes visões e possibilidades até de deixar ainda maior, né, o que está sendo trabalhado. Se eu fico preso num determinado método, me limita o processo criativo. Se eu posso trazer outros pontos, outras questões. Eu gosto de trabalhar também com diferentes possibilidades. O que da arte da infância de vocês trazem para dentro de sala atualmente? Eu prefiro nem tocar, porque a minha infância já está bem distante. Eu não sei nem se eu vou me lembrar disso, né? Porque a gente não vê. Eu lembro bem. Eu também lembro. Isso, porque, na verdade, eu vivi justamente um momento de transição para essas mudanças metodológicas. Então, eu sou da época que
a gente recebia o desenho pronto para ser pintado na avaliação final. E foi um choque grande também receber de repente uma folha em branca e que aquele índiozinho que eu desenhava, porque ainda era os festejos, né, que a gente comemorava, ou era o coelhinho, ou era o índiozinho na época da avaliação. E quando o meu desenho do meu índiozinho nunca ficava tão bonito como aquele índiozinho gorduchinho, né, tão lindinho que vinha pronto pra gente colocar o paetê e pintar. Então foi frustrante, assim, eu vivi exatamente o período dessa transição e vivi uma outra transição que era quando eu passei a ser professora de artes, que eu não podia fazer mais nada disso, que a gente não vai dar mais nem o desenho pronto, que a gente também não vai dar só folha em branco esperando uma catarse emocional, a livre expressão. Então, foi muito importante ver tudo isso e ver a teoria, né, de como que a gente deve fazer, como é muito mais rico o trabalho com artes hoje, né, a gente vê isso, a gente ainda não... Eu, mesmo como professora, ainda me questiono muito se eu estou fazendo, né, se eu estou usando a metodologia correta, se eu estou fazendo a coisa certa, dependendo do trabalho. Me questiono em todos os momentos, eu acho que deve ser muito comum entre os professores de arte, né? Será que a gente está atingindo o que a gente está buscando? Né? Mas, com certeza, em relação ao desenho infantil, que eu vivi o processo, eu não sei se eu estou respondendo no sentido assim, se eu trago meu desenho de criança, era isso? Isso. Eu não sei se eu trago meu desenho de criança, mas com certeza eu trago toda essa experiência de ter vivido, né, o desenho pronto, né? E o sofrimento de ter que desenhar de repente. Então eu entendo também quando os meus alunos falam assim, mas tia, mas eu não sei desenhar. E a gente conversa sobre não ter necessidade de saber fazer um desenho, né, mas você buscar essa busca pelo desenho, o que você pode produzir. Então você traz a sua arte da infância, o que você viu como arte, vivenciou como arte, como te afetou na arte adulta, para dentro de sala. Sim. No meu caso era bem anterior ao de Fabiana, e a minha experiência com a aula de artes foi bem tecnicista. Eu lembro no final da década de 60, quando estava terminando o antigo primário, 68, 69, nós tínhamos na minha escola, eu sempre estudei escola pública, né, mas era uma senhora escola, e tinha uma sala gigantesca que era para artes. E aí, quando eu entrava ali, o que tinha? Tinha couro, tinha linhas, tinha lãs, na verdade era o fazer. Então, eu aprendi a fazer cinto de couro, aprendi a pintar couro, aprendi a fazer macramê com cordas, aprendi a crochetar, tricotar, bordar. Os meninos aprendiam a serrar, fazer talhas em madeira, inclusive eles fizeram a cerquinha do jardim do colégio. Esse era o nosso modelo de aula de artes. Quando eu cheguei no ginásio, que aí já foi início da década de 70, tinha ainda um aspecto de desenhar letras bastão. Eu aprendi a desenhar vários tipos de letras, inclusive bastão, e tinha um fazer também mais de desenho, mas eu lembro que eu fiquei assim frustradíssima com uma professora de arte, que eu passei a odiá-la, porque ela pediu para nós fazermos um desenho. Na época eu era apaixonada por avião, eu tinha aquela coisa, quando eu crescer quero ser aeromoça. E eu desenhei um avião, uma folha 4, assim, meu avião ficou lindíssimo. Eu perguntei, meu pai desenhava muito, eu perguntei para meu pai, o que você acha, tá bom? Nossa, tá muito bom, a professora vai gostar, porque você fez um avião com muitos detalhes. E eu levei a professora, toda crente, me levou uma elogio pela cara, e ela me disse simplesmente isso. Ah, tá muito bom, foi você que fez. Não, que isso não é um desenho de criança, isso é um desenho de adulto. Aí ele falou, não, mas fui eu que fiz. Não vou nem te dar, naquela época era A, B, C, D e E, né, era um conceito. Olha, eu vou te dar C, porque em consideração o papel e o lápis, que alguém fez isso, porque é muito ruim. Além de ser uma grossa, um ser humano
desagradável como pessoa, gente. Exatamente. Aí eu odiava artes. Para mim, a aula de artes era um horror. Em compensação, eu tive um professor de português que me ensinou literatura. Eu era apaixonada por literatura, por conta dele, que também não deixa de ser uma linguagem artística. E aí, por que eu gostava dele? Depois, hoje eu sei por que eu gostava dele. Porque ele, quando dava pra gente aqueles contos, pra gente ficar lendo, ele pedia para nós fazermos histórias em quadrinhos daquele conto. E aí eu chegava em casa, eu tinha a liberdade de fazer os meus desenhos em quadrinhos sobre aquele conto. E aí não tinha ninguém dizendo para mim, esse desenho tá feio, tá ruim, é assim que faz. E aí eu passei a me virar toda para esse professor, que até hoje eu lembro dele, professor Edmundo. E para você ter uma ideia, eu não lembro nem o nome dessa professora, porque eu odiava. Eu não lembraria dela também, eu lembraria. E aí minha experiência com artes, agora uma coisa, o que eu trago para a minha vida de hoje, né? Eu sou uma excelente artesã, também pudera, né? Me descobri uma artesã até hoje. E tenho, por conta desse professor, e isso eu tento passar para meus alunos, essa liberdade de você poder criar, fazer alguma coisa, sem ter alguém te criticando, dizendo que tá feio ou tá bonito. Isso eu tento passar. E aquela história, desenhar, todo mundo sabe desenhar. A gente vai deixando de lado por causa das críticas, que nem eu estava deixando de lado. Passei até raiva. Mas nós, na aula, quando estamos vendo o trabalho do aluno, até que ponto a gente exige mais também, a gente faz comentários, né? Eu acho que eu pelo menos penso sempre isso, né? Até que ponto que eu posso interferir? Até que ponto? Porque tem uns que a gente já sabe assim, fez correndo. Eu falo até pra eles, se fez isso aí em 5 segundos, não, você podia desenvolvendo ainda melhor, né? Porque a gente quer que o trabalho se desenvolva, mas sem ter esse nível de interferência, né? Que você vai também destruir uma pessoa, destruir, né, o que ela acredita, né? Mas a gente tem que ter o cuidado, mas não pode esquecer que existe uma proposta, né? Eu também ficar assim, não quero destruir a vida da criança, não vou falar que tá errado no sentido. Eu lancei uma proposta essa semana. Eu lancei, vamos fazer um trabalho figurativo. Aí a menina trouxe uma pintura abstrata. Tava incrível. Nossa, incrível. A abstração tava assim, só que fugiu, top, né? Antes que eu dissesse que ela não tinha me oferecido, outro aluno virou para ela e falou assim: seu trabalho não está dentro do que ela pediu. Ela pediu outra coisa. Tá legal. Não tá legal, professora? Eu falei, tá ótimo, mas não foi o que eu pedi. Mas o que eu faço? Falei, vamos guardar, porque aí a gente vai discutir depois por que você me ofereceu isso e não outra coisa. Aí, tá bom, posso fazer outro? Pode. Não traumatizei, mas não deixei de dizer que ela não estava dentro da proposta. Mas os critérios de avaliação sempre deixo muito claro no início do curso, né? No início do ano, com minhas turmas. Eu nunca julgo se é bonito ou feio. Eu dou a proposta do trabalho, eu tenho critérios que eu tenho que seguir. O aluno tem que seguir aqueles objetivos. Se eu pedir abstrato, tem que ser abstrato. Se eu pedir por assim, tem que ser por assim. E é em cima desses objetivos que eu vou fazer a avaliação. Então, aquela história, muitas vezes, às vezes, eu até engulo algumas coisas que não estão nem muito boas. Mas aí, o que eu faço? Eu encaminho para os critérios, que eu já deixei bem claro que eu iria avaliar. Justamente para não dar esse trauma. Não, a professora me deu essa nota porque eu não segui o critério que ela determinou. Mas nunca porque. Isso aí tá horrível, você não deveria ter feito isso. Jamais vou falar dessa maneira, né? Eu me vejo ali, né? Mas tem gente. É o que eu costumo fazer com as crianças, as pequenas, inclusive. Acho que desde o primeiro ano a gente consegue, né, jogar para elas o que ela produziu, se ele cabe dentro da proposta que a gente lançou, né? Até por uma questão de processo de reflexão, né? Eu peço para que eles me justifiquem quando acontece isso. Terminou em 5 minutos, terminou em 10 minutos e está atrapalhando os outros que ainda estão em processo de produção, né? Me justifica o que você fez. O que você fez, ele foi dessa forma, por quê? Por que as suas escolhas foram feitas dessa maneira? E aí, quando ele sabe, com ferramentas, apresentar o trabalho e justificar as escolhas, tudo bem, ele cumpriu o meu objetivo.
E aí, nesse processo, eu acho que eles acabam mesmo percebendo que fugiram da proposta e naturalmente tendem a voltar para o trabalho, né? E também quando eles comparam, começam a ver o dos outros, né? Sim. Eu acho que eles também aprendem muito, né? Vendo Com certeza. os outros colegas. Não necessariamente, eles também às vezes se travam porque veem que o outro tem uma facilidade muito grande de desenhar. Mas eles aprendem porque pensam, refletem sobre, então eu poderia também ter feito dessa forma, outras né? Olha, esse estratégias. aqui, eu mesma, às vezes eu mostro na sala, porque fugiu até do que eu podia ter imaginado que poderia ser a proposta de trabalho. Ficou muito mais interessante do que eu havia pensado. Então eu chamo a atenção, olha que trabalho bacana. A gente nunca sabe até que ponto que está realmente estimulando positivamente o aluno. Mas eu acredito que nessas comparações, né, em que eles observam, comparação nesse sentido, de que ele está observando, né, não estou mostrando um e mostrando que é melhor, mas eu acho que eles conseguem aprender que poderiam ter feito diferente, né, poderiam ter feito mais. Você vê muito isso entre eles, né? Porque não é muito a realidade por aí, infelizmente, mas a estrutura espacial da nossa sala permite, né? Pelo menos minha sala tem 3 mesas, então são sempre 3 grandes grupos. Então ali eles estão fazendo e estão entre si conversando, e eu fico só observando, né? Olha, fulano, isso aqui eu acho que não, isso aqui não. Ô professora, fulano tá falando que é isso aqui, é isso. Eu falei, fulano tá certo. Não, fulano, é mais pra cá. Então, entre eles me colocam, às vezes eu fico só ali, às vezes só de observadora, depois que eu lanço a proposta. E entre eles ficam procurando as soluções. Isso eu acho legal. Sempre ver as mesas juntas. Mas eu acho que é sempre importante, eu acho que é uma coisa que, como disciplina, como, né, área de conhecimento, não deixar também, para não, com receio de traumatizar a criança, não transformar. Favera tem ódio da professora, ninguém quer carregar isso para pra deve ter morrido, né? Espero. Então, gente, para que esse tipo de coisa não aconteça, para que esse tipo de coisa não aconteça, desculpa, gente. Vera, desculpa, você me levou. É que eu pensei numa situação que eu vivi de infância, de trauma, de uma professora que, não vou citar nomes, que eu acho que ela ainda está viva. Ela ficou muito feliz anos depois de ter me reencontrado adulta, casada, e assim ter falado, nossa, eu sou muito feliz de ter participado do seu processo de formação. E eu paro pensando assim, meu Deus, todos os traumas que eu carrego são dela. Não, mas a professora deve ter morrido mesmo por causa da idade. Agora, enfim, vamos focar aqui, que a Vera me fez, gente, olha como é importante, a gente tá rindo, tá brincando, mas é pensar o quanto que nós, professores, afetamos esse texto quando fala, né, da interação entre a arte da criança e a arte adulta, e como isso tudo acaba fazendo parte até do nosso DNA mesmo, assim. Uma coisa que aconteceu quando eu tinha lá 6, 7 anos de idade, como isso até hoje afeta você, né? Você mesmo disse que a distância é ainda maior, lá da pré-escola até hoje. Como isso tudo é importante? Eu acho que nós temos que ter essa consciência, acho que constante, né? Uma consciência crítica de que a nossa trajetória, ela constitui quem a gente é enquanto docente, mas que determinadas vivências nos dizem o que não queremos ser como docente, né? E essa relação da arte infantil, da arte da criança, não a arte infantil no sentido pejorativo, né? Que ele fala aí, de uma arte da infância, que direciona a produção do coletivo, né, no caso da turma, assim, que eu acho muito interessante quando a gente expõe os elementos, as soluções positivas que eles mesmos encontram.
E eu fico me questionando por questões que eu venho lidando dentro da equipe, do meu campus, assim, até que ponto a gente deve direcionar a produção das crianças com modelos nossos. Entenderam? Porque eu acho que isso é uma problemática séria dentro do ensino da artes. Até que ponto? Porque ele fala no texto a Rosa fala da influência da arte do artista, do adulto. Mas até que ponto a nossa produção deve ou não direcionar a produção dos nossos alunos? Porque eu tenho uma opinião dentro do primeiro segmento, especificamente. Eu tenho uma opinião, mas eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião do que eu. E eu venho enfrentando esse dilema. Compartilha, vamos discutir isso agora. Eu venho enfrentando esse dilema porque eu acho que tem a ver com o que ela está propondo aqui. Tem como dizer mais ou menos como é o modelo que está sendo trabalhado? Qualquer modelo. Eu tendo a dizer aos meus alunos que eu não desenho na frente deles. Que eu fui formada seguindo esse pressuposto de que, principalmente para uma criança do Fundamental 1, eu não devo desenhar na frente dele para não direcionar determinada linguagem ou para não podar determinada expressão. E eu venho compartilhando de vivências de outros professores que não têm essa mesma proposta. E aí eu vejo isso que a Fabiana falou, assim, as soluções criativas. A mesma proposta quando você direciona desde o início por um modelo imposto pelo adulto, e a mesma proposta sem um direcionamento prévio, permitindo que o aluno compreenda. Ele não foge da proposta, mas ele tem a possibilidade de experimentar diversas soluções. Sim, seria muito mais interessante que ele se enriquecesse com o próprio colega, vendo o exemplo de outros colegas, e não vendo um modelo que teria sido desenhado pela professora no quadro. Seria isso? Mais ou menos. Né? Porque você pode ter uma proposta apresentada, mas que, por exemplo, ele pode, dentro da proposta, ter uma variação de cor. Dentro da proposta, ele pode ter uma solução diferente de material, porque ele se identifica mais com um giz pastel ao invés de se identificar mais com um lápis aquarelável, sem necessariamente fugir daquela proposta. E aí eu venho me questionando sobre até que ponto os nossos modelos gráficos não podam essa expressão individual. Eu não tenho hábito de desenhar. Eu tenho até. Eu até tenho. Eu não tenho hábito até porque eu tenho medo disso. Do aluno com aquela questão. Vou desenhar da maneira que a professora falou, porque aí eu vou ganhar, ela vai gostar, vai me dar uma avaliação boa. Tenho até medo por essa questão, pela insegurança deles de dizerem que não sabem desenhar por conta da crítica que eles recebem. Eu penso assim, se eu desenhar, se eu der esse exemplo, ele vai tender a seguir para poder, a professora vai gostar. Então eu evito. Só em último caso mesmo, eu faço assim, mas bem rasteiro, bem mal feito, sabe, para dar aquela sensação de que, nossa, eu digo logo, eu não sei desenhar. Eu faço mesmo. Eu não digo propriamente que eu não sei desenhar, mas eles veem que quando eu faço alguma coisa no quadro, é alguma coisa assim, só um esboço mesmo, pra eles verem. Aí, tanto que assim, às vezes eu tô fazendo um primeiro traço, a tia desenha muito, mas é porque eu não tô desenhando tão detalhado, né? Mas a gente com poucos traços, a gente consegue dar uma ideia de um... Por exemplo, eu estava trabalhando o passarinho, e o passarinho era de um livro, que era de Trabalhando Arte e Natureza, no segundo ano. E o livro não estava mais disponível na sala de aula, e eles estavam muito assim, buscando o livro, mesmo assim, não estava nem parecido, tá? Mas eles estavam querendo olhar a imagem do livro. Como não estava na sala, eu falei assim, então eu vou pegar uns aqui da internet e vou desenhar mais ou menos. Nenhum deles fez nem parecido com o que eu desenhei, mesmo sendo o mais simples possível que eu desenhasse. Mas eles viram que era assim, era uma ideia, então eu falava pra eles, olha,
E não esquece, vamos lá fazer um biquinho para ficar mais parecido com um passarinho, né? Vamos tentar desenhar alguns detalhes do passarinho para ficar mais evidente pra gente que é um passarinho, porque a maioria dos desenhos que saíam nem um passarinho parecia que era, né? Então, eu não acho que foi direcionado, mas eles veem também que é um desenho simples, sabe? A tia consegue desenhar, mas não é um desenho assim perfeito, que eu nunca vou conseguir fazer igual, sabe? Não é uma coisa inatingível, sabe? Você tá dando uma um ideia, caminho, você tá dando um caminho. Pra mostrar, é mais pra enriquecer, diferente. né? Lembrar, então eu posso fazer uma asa assim, de tal forma, posso fazer uma asa aberta, a tia não fez, mas eu posso fazer assim com a asa aberta. Mas essa situação também não pode acontecer se a gente apresentar uma obra de arte? É isso que eu ia falar. Sim, o que ele acontece? traz isso. Só para responder a angústia da Camila. Camila, às vezes eu trabalho, eu falo, vamos fazer tal proposta, e eu gosto de sempre trazer algo, um modelo, não para que eles sigam aquele modelo, mas que eles tenham uma compreensão visual do que eu falei. E para aumentar o repertório também. E para aumentar o repertório. Então vamos supor, eu fiz um trabalho com os alunos que partia de uma imagem retirada de uma revista, uma figura, uma fotografia de uma revista, que ao final essa imagem ia ser recortada, desmembrada, recortada e ia virar um trabalho abstrato lá no final. Então, para que eles entendessem isso, que era um trabalho muito complexo, inclusive o conteúdo, eu até acho que, apesar de estar ali para aquela faixa etária, exige muito deles, deixar que eles fossem sozinhos numa fase que concreto e o conteúdo estava exigindo uma abstração, eu fiz um modelo e muitos fizeram assim, mas eu tenho que fazer igualzinho ao seu. Eu falei, não, isso aqui é só para que vocês tenham uma ideia da ocupação do espaço e tudo mais, mas vocês vão seguir dentro da proposta. Tá dentro da proposta, não é igual o meu é só uma possibilidade. E eles me trouxeram assim várias coisas diferentes. E sobre o desenhar, todos eles sabem que eu sou aquarelista. Então, eles sabem que eu desenho e que eu pinto. Eu não sei desenhar. E aí, eu não posso falar pra eles assim, professora, você sabe desenhar? Eu falei, olha, sei, mas você também sabe. Tanto que teve uma aula que eu comecei a trazer vários desenhistas diferentes, porque eles começaram a discutir quem sabia desenhar mais ou menos. E aí eu falei, olha, o meu desenho é esse, ponto, olha aqui, mostrei. Agora, olha o desenho desse cara aqui, olha o desenho desse cara aqui. Então, eu acho que também, a aula passada, eu trabalhei com pintura, aí eu fui e falei, vamos trabalhar com a guarda de guache e tudo mais. Mas como é que faz? Aí eu fui fazendo, faz aqui pra gente ver. E no final já tava vendo um monte de gente pegando meus desenhos, botando... Posso levar? Eu falei, pode levar. Vou assinar aqui pra você e você leva. Mas por que eu tô falando isso? De desenhar junto com eles e não desenhar... Eu percebo que quando eu desenho junto com eles, mostrando o meu desenho, eles também se sentem assim à vontade em compartilhar comigo o desenho deles. Eu não sei se é a maneira como eu me coloco junto com eles, né, assim, de sentar ali naquela roda, vou desenhar com vocês também. Me deu uma vontade de desenhar, posso? Caramba, a professora vai desenhar, que não sei o quê. Mostrar assim, olha, eu também sei fazer isso, professora. Falei, mas não tem que fazer igual o meu, vamos tentar fazer do seu jeito. Mas é o discurso. O discurso é importante. O que me incomoda é um modelo prévio que no fim todos os trabalhos têm a mesma cara. Isso eu fico bastante preocupada. E aí eu fico... Parece que saiu de uma gráfica. Exatamente. Isso me Até que preocupa. ponto é um modelo e associado a esse modelo a um discurso que limita e cerceia a própria liberdade do Entendi do o que você aluno. quis dizer. Porque E aí eu me questiono. Eu não dei o desenho pra colorir, sabe? Eu não Isso, dei o índiozinho pra colorir, mas no resultado final, todos os trabalhos parecem que foi o índiozinho pra colorir. Entendi o que você quis dizer. Exatamente. O céu só pode ter essas e essas cores, e a árvore só pode ser dessa e dessa forma, e tem que ser com esse. E aí quando você vai
com a mesma Vamos voltar pro série, texto. fazer a mesma proposta, a coisa sai de outra forma. Entendi. Nossa, gente, você falou da árvore, né? A gente sempre faz o com o terceiro ano, às vezes pega Como outro. que você sabe que é o terceiro ano? Não, então. Aí eu tem até lá esses dias, uma professora pediu até para uma professora do Núcleo Comum, até perguntou se podia usar nossas imagens, falar sobre árvore, né? E aí a gente leva várias árvores, assim, várias árvores. Olha, tem árvore com copas vermelhas, árvore amarela, com tronco fino, com tronco torto, a árvore que parece que a raiz tá ao contrário. E ao final, eu falei, vamos cada um criar a sua árvore. Inclusive tem lá na sala, ano passado, a prova de aula do meu estagiário, né, do Aleph, ele usou uma pintura, ele fez uma paisagem e colocou um acetato em cima, que a interferência ia sendo feita naquela paisagem para ver as possibilidades. E obviamente eu peguei esse trabalho e eu falei, você deixa isso aqui, você não vai levar embora. Eu sei que ele vai ver esse vídeo. E aí as crianças foram fazendo várias árvores, ao final tinha árvore no céu, tinha árvore no chão e árvores completamente diferentes. Então desenhamos árvores. Todos desenharam árvores, que a intenção era falar sobre a árvore, mas a cada um teve a oportunidade de ver. E eu acho que aí entra a interferência do artista, Viviane, que você perguntou, mas não vai interferir? Não, olha só, eu quero falar com vocês sobre abstração e eu vou trazer diferentes abstracionistas e olha como cada um dá uma solução sobre o mesmo tema. Tanto que a última aula eu falei, vamos fazer essa figuração? Todos desenharam paisagem. Eu falei, existe um problema? Não existe? Aí todo mundo, tá tudo igual. Eu falei, então a aula que vem a gente vai sentar e vai discutir por que tá tudo igual. Qual foi a solução? Foi mais fácil, não foi? Aí eles mesmos, eu fui perguntando por que todos, me incomodou que todos fizeram trabalhos iguais. Teve uma que fez diferente, ela falou assim, eu fiz diferente. Foi até engraçada a reação dela. Gente, mas vamos voltar, porque senão a gente para vai ficar aqui até amanhã. Para concluir, senão o vídeo fica muito longo. Eu queria perguntar para a Alessandra, que a Alessandra é artista plástica, e eu queria saber da sua experiência. Exatamente. Da sua experiência, o que você trouxe da sua arte infantil para a sua arte adulta? Da sua produção de arte infantil para a sua produção artística adulta? Olha, a minha experiência escolar com arte, ela também foi meio oscilante, né? Passei pela fase do colar pailletezinho, peninha e coisinhas nos desenhos mimeografados, até, sei lá, que era a quarta série na época. Depois passei por uma fase já na escola pública em que o ensino de arte era desenho geométrico durante uns 2 anos seguidos. Depois passei por aquele carrossel de professores que trocava ano a ano e todo ano começava de novo com o círculo cromático e por aí vai, até chegar no ensino médio e ter uma professora que deu aula de História da Arte com uma abordagem mais equilibrada, teoria, prática e tudo isso. Mas assim, até lá na fase do pailletezinho, eu sempre gostei dessa face metódica do trabalho. Eu acho que isso, eu não sei se é mais um reflexo da minha personalidade também, mas essa questão de até mesmo o pailleté, que em teoria devia sair nos trabalhos meio parecidos, eu sempre gostei dessa questão realmente de poder pensar, equilibrar, discutir. Eu lembro que uma vez eu questionei a professora que eu não queria colar o pailleté onde ela dizia que eu tinha que colar, que era acho que um palhaço e tinha que colar no nariz do palhaço. E eu achava que no nariz não ia ficar bom colar pailleté. Então acho que essa questão do detalhe, das coisas pequenas e tudo mais, foi algo que veio acompanhando a minha expressão artística até hoje. Coisas muito pequenininhas, num campo muito grande. E acho que assim, é o que mais me marca, assim.
Então é isso, gente. Se vocês quiserem discutir mais sobre esse assunto, o canal sempre está aberto para discutir com seus professores. Procura o seu professor orientador através daquele campo de mensagem, que são 2 bolinhas de conversa lá em cima na plataforma. Clica ali, manda mensagem. Você pode, de repente, mandar mensagem para os colegas da sua turma, que vocês já conhecem depois desse primeiro encontro presencial que a gente teve. Então procure, discute. Não é porque a gente está à distância, está numa plataforma, que o canal de comunicação não está aberto. Então, qualquer dúvida, quiserem falar mais sobre o tema, é só procurar a gente. Combinado? Então é isso. Até o próximo vídeo.